Meus irmãos, boa noite novamente. As crianças abaixo de 10 anos, hoje vão ter uma lição especial, né? Então procure ali a tia Laura, né? Ela vai passar uma instrução para vocês. E para que os adultos saibam, né, hoje elas vão aprender como funciona a estrutura de um sermão, né? Como que funciona escutar a palavra de Deus, quais são os tópicos a prestar atenção, quais são os versículos que estão sendo ditos aqui. O que nós estamos vendo com o tempo é, às vezes, as crianças passando a vida toda lá embaixo, aí dá 10 anos, dá 11 anos de idade, acabou a idade, chega aqui em cima perdido, não sabe nem o que faz. Então é muito bom ter essa interação com as crianças aqui, né? Que elas comecem a entender o que é cultuar a Deus, o que é prestar atenção em um culto, em um sermão, e que elas consigam identificar esses pontos, assim como nós esperamos que todos nós aprendamos também, tá bom? Abram as Bíblias de vocês na carta de Hebreus. Nós continuaremos expondo em Hebreus. Leremos em Hebreus capítulo 5. Nós leremos do versículo 11 até o versículo 14. Hebreus 5, do 11 ao 14. Abram suas Bíblias nesses versículos. Também está sendo projetado no Data Show. Diz assim a palavra de Deus: a esse respeito, temos muitas coisas que dizer e difíceis de explicar, porquanto vos tendes tornado tardios em ouvir. Pois com efeito, quando devieis ser mestres, atendendo ao tempo decorrido, tendes novamente necessidade de alguém que vos ensine de novo quais são os princípios elementares dos oráculos de Deus. Assim, vos tornastes como necessitados de leite, e não de alimento sólido. Ora, todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça, porque é criança. O alimento sólido é para adultos, para aqueles que pela prática têm as suas faculdades exercitadas para discernir não somente o bem, mas também o mal. Vamos orar. Santo Deus, a Tua palavra foi lida nesse momento, e o que nós te pedimos, Deus, é que o Senhor nos guie nessas Escrituras, é que o Senhor nos guie, nos dê o discernimento que vem do Espírito Santo de Deus, para que possamos compreender, ó Deus, cada palavra dita aqui, e que o Senhor fale aos nossos corações de modo que possamos ficar inquietos com a palavra ministrada aqui hoje. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, essa palavra, aqui no título, na minha Bíblia está escrito: os cristãos hebreus não tinham progredido. Esses títulos, agora só a caráter de curiosidade, eles não são canônicos, são títulos que foram colocados depois, né? Então eles não fazem parte da Escritura Sagrada, mas eles identificam às vezes o que está ali escrito e o que não está, né? Então está falando que eles não tinham progredido. Mas o que interessa para nós é que essa parte está falando sobre maturidade. Maturidade. E eu lembrando e prestando atenção e meditando nessa palavra, eu lembrei da história que eu ouvi na minha conversão, bem no comecinho da minha fé, da minha caminhada. Um jovem, foi através da OMP, um jovem chegou até mim, em uma reunião da OMP, e deu um testemunho. Ele disse que passeava, andava, voltava para casa todas as noites do trabalho e passava próximo a um rapaz que ele sabia que era homossexual, tanto é que ele se vestia de mulher às vezes e tal, mas às vezes não, era meio assim. E isso numa cidade do interior de Minas Gerais. E vira e mexe ele passava e via esse rapaz. E a primeira vez que ele viu, ele sentiu uma vontade incontrolável de falar alguma coisa para esse cara.
Mas ele não sabia o que falar, nem como falar, ficou morrendo de medo e não falou nada. Passou direto. E assim foi, dia após dia, e dia após dia. E ele contava isso e falava, parece a história de qualquer um de nós. Às vezes, também parece que dá uma vontade de falar com alguém, e você não fala, e aí deixa para lá. Mas foi passando o tempo, houve um dia onde esse meu amigo, ele passou e viu novamente esse homem, só que ele estava triste, chorando. Ele estava realmente muito abalado. Ele olhou, e aí ele foi, atravessou a rua, ficou olhando de longe, continuou olhando e tentando criar coragem para falar alguma coisa. Não se sentiu capaz de falar qualquer coisa que pudesse dar alívio àquele choro. Desviou o caminho e foi embora para sua casa. Na manhã do outro dia, a cidade amanheceu com a notícia de que esse mesmo jovem havia tirado a própria vida. Ele havia se jogado dentro de uma caixa d'água, aquelas caixas d'água bem grandonas assim, e ali ele tinha tirado a sua própria vida. O que não dá para pagar, meus irmãos, é o que esse jovem, esse meu amigo, vai levar para a vida toda. Ele pensou que poderia ter falado algo, mas não se sentiu capaz de falar qualquer coisa, de pronunciar quaisquer palavras para aquela pessoa. É necessário entender, antes de irmos de fato ao texto, é necessário entender que a vida cristã é uma guerra contínua. É necessário entender que nós não estamos aqui brincando de adorar a Deus. Eu brinco muito, forço todo mundo a bater palma, obrigatoriamente. Mas teve umas voluntárias também que eu sei. Mas isso é sério, meus irmãos. Adoração é coisa séria. Igreja é coisa séria. Quando vocês vêm até aqui no templo, todos nós estamos a cada dia nos moldando e nos preparando para o que tem lá fora. Se não isso, para que estamos aqui? Se nós não estamos nos moldando e nos preparando através da palavra de Deus, que é a espada, nós vimos, para nos preparar o que tem lá fora, para estarmos prontos para proclamar o Evangelho, o que estamos fazendo aqui? Estamos fazendo parte de um grupo? Eu digo, existem grupos melhores. Estamos fazendo parte de um clube? Existe clube com piscina, existe clube com pimbolim, existem clubes melhores. Qual é o motivo que te trouxe até aqui? O que te fez sair de casa e chegar até esse templo, se não a instrução da palavra de Deus, se não a instrução que vem daqui? E o que esse texto diz é sobre maturidade cristã. Esse jovem ele nunca mais vai esquecer desse rapaz que tirou a própria vida. Mas o que nós esperamos é que ele tenha aprendido com essa experiência, e que agora ele se prepare, e que agora ele fique firme, e quando ele ouvir a voz do Espírito Santo falando ao seu coração, que ele fale, que ele vá, mesmo sem saber o que vai falar, que ele vai lá, fala, não importa. Às vezes é difícil o sair da sua zona de conforto e falar com alguém. Interessante que no sábado, ontem, nós tivemos o sábado animado aqui na igreja. Mas um pouco antes do sábado animado, nós saímos para distribuir panfletos. Eu lembro que foi eu, o Marcelo, o Heitor e o Lucas. E nós descemos ali para frente, em direção à feira, e às vezes dava um comichãozinho assim, eu não vou falar com fulano, ele está com uma cara de mal. Mas aí a missão falava mais forte, mas eu vou falar. E quando eu começava a falar, olha, vai ter uma programação na igreja, e vai ter para as crianças, e vai ser bem legal, e vai ser divertido, aquela cara de mal sumia. Se lembram de Jonas, morrendo de medo de falar contra Nínive? Ele tremia de medo. Mas Deus já havia aberto todas as portas. Quando ele chegou até Nínive, ele mal abriu a boca e todo mundo já havia se convertido. Às vezes a trava quem coloca somos nós mesmos. Nós colocamos a trava e nós não queremos sair da nossa zona de conforto. Então, para adquirir essa maturidade cristã, o texto de Hebreus tem mostrado aos cristãos, e nesse texto aqui, vai mostrar uma realidade daqueles cristãos que estavam tentando voltar às práticas de idolatria. E por que isso? Porque eles começaram a ficar com medo. Com medo. Os cristãos, nessa época, eles eram repudiados.
Eles eram odiados. As pessoas perseguiam, matavam esses cristãos. E eles começaram a ficar com medo. Afinal, se eu declarar a minha fé publicamente, o que será que as pessoas vão fazer comigo? Quem vai me perseguir? E a minha mãe? E o meu filho? Vão pegar meu filho? É um bom motivo. Eu vou voltar às minhas práticas antigas. Lá eu não corri esse risco. Então esse texto de Hebreu tem mostrado aos cristãos que após uma grande perseguição, eles querem voltar à fé judaica com medo das consequências, com medo de evangelizar, com medo de serem descobertos. O autor de Hebreus, ele exorta a maturidade que deviam ter, mas não têm. E também vai ensinar que para sermos bons servos e atingir maturidade espiritual, nós precisamos, em primeiro lugar, aprender a ouvir. No versículo 1 diz: a esse respeito, temos muitas coisas que dizer e difíceis de explicar. Difíceis de explicar. Meus irmãos, aqui não era uma dificuldade do autor da carta de Hebreus falar com a pessoa. Não é que ele não conseguia explicar, não é que ele era um mau professor, não era aquele professor de história que fica tentando ver como é que dá aula e enche a lousa de história. Acho que todo mundo já teve esse professor. Enche a lousa assim, escreve aí, digita, escreve e tal. Na minha época ele enchia a lousa, hoje talvez ele dê um papel impresso e fala, copie esse texto no seu caderno. Porque ele não sabia dar aula, ele não sabia explicar, mas não é disso que ele está falando. Elas são difíceis de escutar, não é dificuldade do professor, não é dificuldade na mensagem, não é que a mensagem é difícil, não é que é muito complexa e complicada, eu não vou ler a Bíblia em casa porque, olha, é muito difícil, não dá para ler a Bíblia, é muito complexa, tem muita coisa, é muito livro, é muita letrinha, por que fizeram letrinhas tão pequenas? Não dá para ler. Mas não. A dificuldade não estava nem na leitura e nem no professor. A dificuldade estava em quem estava ouvindo. A dificuldade estava no ouvinte, porque essas pessoas não queriam ouvir. E ele continua aqui, no versículo 11. Porquanto vos tendes tornados tardios em ouvir. Como eu posso falar com alguém que é tardio? E tardio aqui é no sentido de preguiça. Preguiçosos a ouvir. Vocês não querem ouvir. Vocês tapam os ouvidos, nós tapamos os ouvidos, não queremos ouvir. Essas verdades são duras demais para mim, não quero ouvir. Nós simplesmente esquecemos que mensagem é essa e o que ela propõe a nós. Nós estamos, meus irmãos, em uma guerra espiritual, nessa igreja, nesse exato momento. E é nítido, não vê quem não quer, não ouve quem tem ouvidos preguiçosos. Nós precisamos lutar contra isso. E um desses aspectos que nós precisamos lutar é aprendendo a ouvir. 1 Coríntios, capítulo 3, versículos de 1 a 2 diz: eu, porém, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, mas sim como carnais, como crianças em Cristo. Leite vos dei de beber. Não vos dei alimentos sólidos, porque não podeis suportar, nem ainda agora podeis, porque ainda sois carnais. Nós ficamos arrumando desculpas para não ouvir o chamado que Deus tem para nós. Deus tem um chamado para cada um de nós. Para cada um de nós. Não tape seus ouvidos mediante essa mensagem. Não olhe para o lado, não olhe para fora, não olhe para o seu vizinho, olhe para você. Deus tem um chamado para você. Hoje nós vimos aqui na escola dominical que nós recebemos poder do Espírito Santo. E esse poder é dado a cada um de nós que cremos no nosso Senhor Jesus Cristo. O que você tem feito com o poder que recebeu? O que nós temos feito para a boa obra do nosso Senhor Jesus? Qual é o nosso trabalho? Essas desculpas não são de hoje, meus irmãos. Talvez vocês se sintam muito autênticos ao falar, não, é que deu dor de barriga, é que meu cachorro atropelou um gato e um rato passou na frente dele e veio um dinossauro. E a gente vê umas histórias assim, bem
bem complexas. O Heitor gostou do dinossauro. Mas nossa história não é, essas desculpinhas não são de hoje. Nós vemos em Jeremias capítulo 1, versículos de 6 a 9, dizendo assim, Jeremias dando uma desculpinha para Deus. Então lhe disse eu, Senhor, eis que não sei falar, porque eu não passo de uma criança. Mas o Senhor me disse, não digas, não passo de uma criança, porque a todos a quem eu te enviar irás, e tudo quanto eu te mandar falarás. Não tema diante deles, porque eu sou contigo para te livrar, diz o Senhor. Depois estendeu o Senhor a mão, tocou na boca de Jeremias, e o Senhor disse, eis que ponho na tua boca as minhas palavras. Então Jeremias começa com uma desculpa, não Deus, eu sou como criança, isso não é para mim, eu sou fraco, eu não sei falar com as pessoas, eu sou novo na fé, eu sou novo convertido, eu ainda não aprendi, eu não li a Bíblia toda, eu não sei falar desse livro, ele é complexo, ele é difícil. E o que Deus diz é, vá lá e fala, as palavras eu colocarei nas suas bocas, eu falarei através de vós. Entende, meus irmãos, o poder disso? Entende que ao abrir a boca existe a possibilidade de Deus falar através de você. Você pode achar muito chique ser um porta-voz da justiça, ou um porta-voz do presidente Bolsonaro, ou então um porta-voz do presidente dos Estados Unidos, porta-voz da ONU, porta-voz do que for. Nós temos a possibilidade de ser porta-voz de Deus, o Rei das nações, Senhor sobre toda a criação, o Senhor dos exércitos. Nós temos a chance de ser o porta-voz da maior das nações, as nações dos eleitos. As palavras de Deus sairão pelas nossas bocas. E a pergunta que vem é, as nossas bocas estão preparadas para isso? Como nós temos cuidado do nosso corpo, da nossa boca, do templo do Senhor? Como pode Deus falar através das nossas bocas, se o que sai da nossa boca são palavras de mentira, de inveja, de destruição? Como pode Deus falar através das nossas bocas, se é uma boca de um ímpio? Devemos cuidar primeiramente de nós. É muito fácil, meus irmãos, nesse momento, olhar assim, olha, está falando aqui que Deus tem que falar através da nossa boca, tal. Aqui, ó Laura, é você em que Deus está falando aqui, ó. É para você, não é para mim não. É para, tá vendo? Deus está falando aqui, ó. É muito fácil colocar o peso na outra pessoa. O difícil é ser homem, ser mulher, ser maduro para olhar para si mesmo. É difícil enxergar os próprios defeitos. É difícil enxergar as próprias máculas, porque nós tentamos maquiar de tudo que é jeito. Ao sair de casa, ninguém quer sair mal arrumado. As pessoas querem pentear o cabelo, deixar tudo bonitinho, tudo ajeitadinho, colocar uma boa roupa e falar, agora eu acho que eu estou beleza para sair. Mas como é que está o seu corpo? Como é que está a sua boca? Pronta para ouvir a palavra de Deus? Pronta para proferir as palavras santas de Deus? Então Jeremias deu essa desculpa. E meus irmãos, a Bíblia tem um universo de possibilidades para que nós possamos estudar. Um universo. Mas às vezes nós nos preocupamos com coisas complexas demais. Complexas. Eu quero saber qual é a origem da estrela X. Eu quero saber o que vai acontecer no final dos tempos, detalhadamente. Em que ano vai ser? Quando vai ser? Como que Jesus vai vir? Num cavalo branco, num verde, amarelo?
Como que será que Jesus vai vir? Como que será que vai ser o fim das coisas? O que será que aconteceu lá atrás? Será que existiu dinossauro ou não existiu? Como é que eles coabitaram? Quantos anos tem a Terra exatamente? Eu quero saber. Mas o básico é esquecido. O feijão com arroz está em falta. Nós queremos saber do filé mignon. Nós queremos saber do prato principal. Nós queremos saber o que não importa. Porque sem a base sólida e alicerçada, você não conseguirá carregar um palmo. E é isso que está dizendo aqui. Muitas coisas a dizer e difíceis de explicar. Sabe por que é difícil? Porque nós não tivemos a base sólida. Só por conta disso. A base. É como se aqui começasse a te explicar alguma coisa sobre física quântica, já no nível avançado, e começasse a explicar aqui. Mas, se não tem ninguém que estudou física, vai todo mundo ficar olhando, que inclusive eu também não, vai todo mundo ficar olhando, o que esse cara está falando ali na frente? Mas agora, se é um público que está bem alicerçado na física, introduzido, já passou por todos os conceitos básicos da tabela periódica, já sabe ali as ferramentas básicas para lidar com a química, com a física. Agora eu acho que eu entendi o que ele está dizendo. Agora eu entendi, porque juntando com o conteúdo que eu sei, ficou fácil de entender. A palavra de Deus é a mesma coisa. Como é que você quer saber qual é a cor do cavalo, como que ele vai descer, quem vai descer, que jeito, que dia, se você não sabe nem que você foi salvo por Jesus Cristo? Já ouviu falar, mas será que sabe? Já ouviu falar que Deus morreu em seu lugar, mas você sabe o peso disso? Isso impacta a sua vida? Você vive diferente por conta disso? Você é um cristão? Nós precisamos deixar de ser crianças que se acham adultos. É aquela criança que entra no meio da conversa de adultos já falando que não sabe. A gente está falando sobre macarrão, ele chega com dinossauro, né, Heitor? E a verdade é que não é culpa deles. Eles estão na fase do desenvolvimento, são crianças mesmos. O problema é quando nós, adultos, nos comportamos como bebês, como criança, e pior, criança mimada. Do pior tipo que tem. Porque a gente quer saber agora, e se o pastor não falar aqui na frente, eu vou virar as costas, vou embora, não volto mais nessa igreja. Eu vou na igreja do fulano X, que aí sim ele fala. Ele fala o que eu quero ouvir. Tem um louvor melhor, ele não manda eu bater palma. A verdade é que nós saímos buscando em todos os lugares a igreja que se adequa a nós. Mas se você quer fazer parte de fato do corpo de Cristo, você precisa entender que a igreja somos nós em qualquer lugar. Na presbiteriana, na batista, na assembleia, em qualquer lugar. Então não adianta fugir. Não adianta fugir dessa igreja para outra achando que seus problemas vão acabar, porque talvez você só vá levar problemas para outra igreja, porque talvez em tudo isso o problema esteja em você mesmo. Como você enxerga as coisas, qual óculos você coloca para enxergar determinada situação. Nós precisamos voltar ao primeiro amor, ao que realmente importa. Meu irmão, minha irmã, é uma decepção, é uma vergonha, é humilhante um cristão que não sabe defender a própria fé. É humilhante quando alguém te pergunta, mas por que você é cristão? E você fala, isso aqui não tem que discutir, religião a gente não discute. Eu concordo que não discute. Você precisa saber justificar a sua fé. A sua fé precisa ser racional e fundamentada na palavra de Deus, porque senão a sua fé é igual ventos de doutrina, a sua fé é fraca. Se a sua fé não estiver alicerçada nas Escrituras, a sua fé é como areia no deserto, voa para lá e para cá.
Pode chegar uma pessoa espírita, uma pessoa do candomblé, uma pessoa do budismo, do hinduísmo, do que for, de qualquer tipo de religião, e vai falar meia dúzia de asneiras para você, e você vai falar: olha, não é que tem razão? Falta de leite, falta de alicerce, falta do básico. Você está preparado para justificar a sua fé? E aí você fala: mas eu preciso? Será que eu preciso justificar a minha fé? Será que eu preciso mesmo estar pronto para justificar a minha fé? Não é o Marcos que está falando. 1 Pedro, capítulo 3, versículo 15, diz: antes santificai a Cristo como Senhor em vosso coração, estando sempre preparados para responder a todo aquele que vos pedir razão da esperança que há em vós. Não há dúvidas. Nós precisamos estar preparados para justificar a nossa fé, para responder a todo aquele, não é a alguns, é a todo aquele que pedir razão da nossa esperança. Por que você é feliz? Por que você é diferente? Por que você vai à igreja? Porque eu tenho esperança que o meu Salvador vai retornar. Porque eu tenho esperança que o meu Deus vai retornar, e Ele já me salvou, e eu sou filho eleito de Deus. É por isso. Nós não podemos usar desculpas de inabilidade. A igreja está cheia de professores, cheia. É uma admoestação severa, ou seja, uma bronca que o autor está dando aqui. É uma bronca quando ele diz que o crente que já está na igreja há muito tempo, talvez tenha 30 anos de igreja, não tenha seus pés firmados na rocha, não tenha o conhecimento do básico. Kistemaker, um teólogo, ele vai dizer que eles não foram bem-sucedidos no exame por falta de interesse, diligência e preparação adequada. Isso quer dizer que nós falhamos, mas não foi porque o professor era ruim. Foi falta de interesse, diligência, e foi falta de preparo. Nós não estudamos, nós não aprendemos. Quem foi que disse que a fé cristã tem que ser uma fé burra? Eu vivo falando isso. Nunca, não tem uma palavra dizendo aqui que, olha, não leia a Bíblia. Olha, escolha os livros que você quer. Compre uma caixinha de promessas, coloque na sua sala, leia uma vez por dia e seus problemas estão acabados. De modo algum. É uma alegria ver a diferença de cristãos que são alicerçados, que leem as Escrituras e se deliciam nesse livro. E eu falo deliciar porque é maravilhoso. Só quem já pegou de Gênesis a Apocalipse e foi lendo, que vai perceber o quão bom é. Quando você chega em Atos, parece que você está ali no filme do Schwarzenegger ali. O que está acontecendo? Você consegue ouvir até a música de ação de fundo, assim, e gente morrendo, e gente sobrevivendo, e o povo fugindo, e fugindo para um lado, e fugindo para o outro. Quando nós vemos ali a parte do Antigo Testamento, então, mas a gente prefere as coisas do mundo. Mas a verdade é que isso aqui não interessa, porque muitas vezes, quando nós estamos lendo, sem querer, nós escorregamos em alguma coisa que diz respeito a nós mesmos. Isso incomoda. Sem querer, enquanto nós estamos correndo aqui os olhos na passagem, mas espera, está falando de maturo, e pode estar falando para mim. E isso incomoda, então eu não quero ler essa passagem, eu vou passar para a próxima, mas a próxima também está falando. Eu não vou ler esse livro. Esse livro só me condena, esse livro só me faz mal. Mas, meus irmãos, esse é um livro de salvação. E eu nunca vi uma espada sendo formada, a não ser por atrito. Eu nunca vi uma espada sendo formada se não for colocada ao fogo e batida ao martelo várias vezes, e depois lixada, e lixada. Mas fica uma boa espada. Que tipo de cristão você quer ser? Aquele que fica em casa assistindo culto online? Aquele cristão que não se importa muito com os seus irmãos? Ou você quer ser um verdadeiro cristão, como a palavra manda ser?
Em segundo lugar, para que nós tenhamos maturidade, nós precisamos aprender o básico. No versículo 12 diz: pois com efeito, quando devieis ser mestres, atendendo ao tempo decorrido, tendes novamente necessidade de alguém que vos ensine de novo quais são os princípios elementares dos oráculos de Deus. Assim vos tornastes como necessitados de leite e não de alimento sólido. Com o tempo de casa, as pessoas já eram para estar dando aulas. Eu tenho um tempinho de igreja e eu já vi essa cena algumas vezes. Às vezes o membro está ali há 10 anos, 15 anos e só dá trabalho. Fofoca, fala do outro e fala do que é resmungão, é chato, nada tá bom, coloca a igreja toda para baixo. Não aprendeu nada. Mas aí chega um cristão novo, acabou de chegar e se converte, aceita Jesus, vem aqui na frente, tem a sua vida transformada, e em 2, 3 meses está testemunhando do amor de Jesus de uma maneira que aquele membro que há anos e anos não consegue. E sabe por quê? Porque o cristão que acabou de receber a nova vida em Cristo Jesus, para ele só importa uma coisa, porque tudo que foi velho morreu. É isso que a palavra diz. As coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Ou seja, o meu velho homem morreu, e agora começo tudo de novo. Então sim, essas pessoas estão bebendo leite, elas estão começando a se alimentar, a engatinhar, e elas precisam de alguém que pegue na mão delas e fala, venha. Porque elas estão num mundo novo, um mundo diferente, um mundo que eles nunca viram na vida. Nós precisamos abraçar essas pessoas. Você é um mestre ou você é um perdido? Porque só existem essas duas categorias, porque se você está há tanto tempo na igreja e não consegue ensinar, não consegue pronunciar da sua fé, não consegue declarar do teu amor por Jesus Cristo, você é perdido. Você não aprendeu ainda o Evangelho, você ainda está bebendo leite, você precisa voltar para o leite, voltar para o todinho, porque você não consegue comer nada sólido. É difícil demais. As palavras são difíceis demais. Mas a culpa não é do professor. A culpa é nossa. Que não conseguimos entender, que não temos apetite para comer um alimento sólido. Porque nós mal bebemos o leite. Quem é mãe aqui sabe que é uma alegria nós termos nosso filho, né, debaixo do nosso braço ali, o Serginho. E ainda mais o Serginho, ele nasceu prematuro e não bebia leite materno. Era só por seringa, foi bem complicadinho. E foi uma alegria quando ele começou a tomar pela seringa mesmo o leite. A gente vendo ele bebendo com a dificuldade, mas foi bebendo. Toda mãe se alegra ao ver o filho se alimentando. E quando o filho começa a se alimentar mal, a mãe começa a ficar chateada. Vai ter alguma coisa de errado. Ele não está comendo bem. Meu filho, você não está comendo bem. E não importa a idade que tenha. Pode estar ali com 50 anos. Filhinho, você comeu? Você não está comendo direito, você não está com uma cara boa, não. Mas às vezes o menino é só feio mesmo. Mas toda mãe que tem ali o seu filho, toda mãe que quer ver o seu filho desenvolver, ela quer que o seu filho beba leite, ela quer que o seu filho se alimente, tenha todo o processo de alimentação. Mas a verdade é que não é toda mãe que quer ver o seu filho com 20 anos bebendo leitinho na sua casa. 40 anos, aquele marmanjo com o pé para cima no sofá, tomando todinho na sua casa. Não consegue trabalhar, não consegue desenvolver uma atividade remunerada. Está lá com 50 anos, barbudo, já colocou até uma mulher dentro de casa, fez filho, e está lá a avó, varrendo, cuidando, fazendo comidinha para o filhão, que não consegue sair de casa, que não consegue se desenvolver. Isso quando casa. Às vezes não casa mesmo não, e fica por lá mesmo. A verdade é que aí a mãe começa a se incomodar. Não, pera, eu te dei leite, eu quis que você se desenvolvesse, mas tem um limite. Olha, bora, né?
acordar para a vida, vamos estudar, vamos desenvolver. Agora você precisa aprender a comer arroz e feijão. Agora você tem que comer um alimento sólido. Agora você precisa aprender a buscar a sua comida. Agora você precisa aprender a fazer a sua comida, a desenvolver. Agora você precisa aprender a ensinar o seu filho a como conseguir comida, como desenvolver. E esse ciclo continua. Você não pode parar aqui no leitinho. Mas parece que tem gente que gosta de voltar para lá para o leitinho. Gosta dessa vida. É como um homem rico. Um jovem rico, 15 anos, que perde os seus pais e recebe uma grande herança. Mas aí a justiça determina um tutor para aquele menino. Fala, olha, eu vou te dar um tutor para cuidar até você fazer 18 anos e depois nós liberamos os seus bens para esse tutor, para você, e você vai viver a sua vida. Beleza. E esse menino fica lá debaixo da tutela desse homem, aí faz 18 anos. Então, eu queria continuar sendo tutelado, assim. Eu ainda não me sinto preparado. Vou fazer faculdade para aumentar. Aí vai lá, 25 anos, quero continuar sendo tutelado. Administra aí minhas coisas, eu vou aqui, vou fazer, vou no parquinho, vou comprar o que eu quero, vou tirar um racha com o meu carro novo. Meninos fazendo coisa de meninos. A verdade é que tudo demanda crescimento e progresso. Algumas coisas são instantâneas, de fato, como a conversão, a justificação, a salvação, a regeneração. Mas outras coisas precisam do crescimento e do progresso, como a santificação e a maturidade cristã. Crescimento, meus irmãos, leitura diária da palavra de Deus. Não é para você pegar um dia, e é o grande erro da maioria das pessoas, elas falam, olha, eu não leio a Bíblia, e cata um dia, está inspirado, eu vou ler a Bíblia toda agora. Aí pega, lê Gênesis 1, Gênesis 2, Gênesis 3, filho chama, vai para lá, nunca mais volta. Ou então para em Números, quando começa a genealogia, meu Deus, aqui eu não vou adiantar, aí já era, aqui deu para mim, hein? Já li muito, li Gênesis inteiro, para mim já está bom. Isso porque tira do nosso foco, mas não precisa ler a Bíblia toda de uma vez. Lê aos poucos, mas leia todo dia. Se alimente todos os dias. Você não come toda a comida da sua vida num dia só. Já imaginou? Poderia explodir. Não, você come aos poucos, todo dia, conforme vai havendo fome, 3 vezes ao dia, vai comendo aos pouquinhos e vai se alimentando. Isso aqui é um alimento, meus irmãos, isso aqui é um banquete. Nós devemos nos alimentar diariamente, aprender. Isso é o leite. Mas isso também é o alimento sólido. Em Efésios capítulo 4, versículo 13, vai dizer que até que todos cheguemos à unidade de fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura e da plenitude de Cristo. Está dizendo que todos nós passaremos a eternidade inteira conhecendo a Cristo. Vamos começar agora com a palavra de Deus, porque Deus é inesgotável em seu ser. Todo cristão é chamado a continuar trabalhando em direção à maturidade em Cristo. Crentes verdadeiros que entenderam a enormidade do sacrifício de Cristo e a abundância da vida pela qual Ele os redimiu, são famintos e sedentos por conhecer mais a Jesus. Todos nós que uma vez conhecemos a Cristo, todos nós que uma vez tivemos um encontro com Jesus, nós não conseguimos mais pensar em outra coisa, a não ser a nos alimentar mais de Jesus. Eu quero mais disso. Eu quero aprender mais de Jesus. Eu quero saber mais sobre o meu Criador. Em terceiro, meus irmãos, e último lugar, nós precisamos aprender a ensinar. Versículo 13 diz: Ora, todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça, porque é criança. Mas o alimento sólido é para adultos, para aqueles que, pela prática, têm as suas faculdades exercitadas para discernir não somente o bem, mas também o mal. E aqui talvez chegue a parte mais importante dessa mensagem. Você consegue discernir, ou seja, entender o que é bom e o que é ruim? Você consegue olhar para alguma coisa e saber se é bom ou se é ruim? É isso que está dizendo aqui, que o crente que se alimenta direito, ele consegue entender o que é bom, o que é ruim. Uma característica de toda criança pequena, de todo bebê, é que eles não sabem isso.
Às vezes eles vão lá, pegam uma faca e começam a brincar com a faca. Às vezes eles vão direto na tomada e começam a brincar com os fios, porque eles não fazem ideia do que aqueles fios podem fazer com ele. E nós tiramos aquele filho de lá e fala, não pode mexer aqui. E ele chora, porque a repreensão dói mesmo. Mas a repreensão também protege. A repreensão também dá vida. Vamos parar de tomar leite, meus irmãos. Que essa seja uma igreja de alimento sólido. Nós estamos trabalhando com crianças agora. Esse sábado animado não foi só um teste para as crianças, foi um teste para nós. Nós estamos prontos para ensinar? Nós estamos prontos para ensinar uma criança a não ser mais criança, ou será que nós ainda somos crianças? Nós precisamos ter mudança de vida, meus irmãos. Nós precisamos, ao a criança chegar aqui, ela precisa ser impactada, ter a sua vida modificada. Nós precisamos entrar no coração da criança. E isso não é para manipular, é para que ela entenda que o nosso Senhor Jesus morreu por ela. É que ela entenda a graça soberana do nosso Senhor Jesus, que morreu em nosso lugar, que morreu no lugar de todos aqui. Meus irmãos, se nós soubéssemos, ou se nós pudéssemos ver a batalha espiritual que está aqui, se nós pudéssemos ver o que nos espera longe da presença de Deus, nós nos seguraríamos firmes nos nossos bancos, com medo, gemendo, chorando, com medo de ir para o inferno, chorando com medo de morrer, chorando com medo daqueles nossos familiares que nós não falamos de Jesus, com medo daquelas pessoas que nós deixamos de falar, assim como aquele rapaz, e que talvez vão morrer sem conhecer a Cristo. Existe uma mensagem urgente no Evangelho, nós precisamos levar ela a sério. Chega de brincadeira, chega de leite, vamos comer alimento sólido, vamos nos prontificar para falar e para fazer quando Deus ordenar. Que venha Nínive, que venha o que for, que essa igreja esteja de pé, firme no Jardim de Abril, prontos para propagar o Evangelho. Alexander Strout diz, a maturidade requer tempo e experiência, e para tanto não há outro caminho. Logo, o novo convertido simplesmente não está preparado para essa árdua tarefa. Não há nada de errado em ser um novo convertido. Todo cristão começa a vida em Cristo como bebê, mas ele chega até a maturidade. Entretanto, um presbítero deve ser maduro e conhecer o seu próprio coração. O novo cristão não conhece o seu próprio coração, nem compreende as artimanhas do inimigo, estando assim vulnerável ao orgulho, à mais súbita das tentações e ao mais destrutivos dos pecados. A verdade é que quando o novo convertido ele não é orientado, ele cresce em orgulho. Ele começa a descobrir um mundo novo por si só. E ele começa a descobrir o poder e usá-lo de forma errada. Deus dá dons a cada um. Deus dá dons. Como você tem usado o seu dom? Como você tem usado as suas habilidades na casa de Deus? Ou não tem usado na casa de Deus? Tem usado onde? O versículo 14 vai dizer que essa maturidade, ela vem pela prática. Pela prática. Não é sair daqui falando, entendi a mensagem, agora eu vou ser maduro e pronto. É praticar. É difícil, é complicado, é trabalho árduo, é contínuo. Às vezes não dá, às vezes você está cansado, mas continua, persevere, meus irmãos. O que tem ali, o que tem depois, é infinitamente melhor do que tem aqui. Mas o que tem lá embaixo é infinitamente pior. Não queiramos, meus irmãos, que nenhum dos nossos entes, não queiramos que nós mesmos venha se afastar de Cristo, porque Cristo é o único caminho. A maturidade, ela se move para longe de uma vida centrada em si mesmo.
A maturidade, ela se move para a presença de Deus. A maturidade, ela se move centrada na glória de Deus. Nós devemos estudar a Bíblia, mas não estudar em vão. Não é à toa que nós nos preparamos. É como aquele físico, mas ele vai se preparar não apenas por se preparar. Eu vou preparar aqui, mas eu não trabalho com isso não. Não, isso aqui é uma ferramenta e nós trabalhamos com isso. Constantemente. Quando você menos esperar, vai ter alguém chorando. Quando você menos esperar, vai ter alguém precisando. Quando você menos esperar, Deus vai querer falar através da sua boca. E como está a sua boca? E como está o seu coração? Não deixe o tempo passar. Como eu disse agora há pouco, não deixe que outra geração venha. Não deixe essa responsabilidade para os filhos. Não venha trazer seu filho na igreja falando, eu vou lá porque eu quero que ele tenha uma educação boa. E não importa a minha? E não importa o que você faz? E não importa o exemplo que você dá para o seu filho dentro da sua casa? Não importa o exemplo que você dá para o seu filho fora? Para as pessoas ao seu redor? Não importa o exemplo que você tem dado na sociedade? Quem é você na sociedade? Quem é você no seu trabalho? Será que você pode chegar até um colega de trabalho seu, entregar um panfleto e falar que Jesus te ama, sem que ele olhe para você e fala, você? Você que vive essa vida desse jeito, vai me entregar um papelzinho falando que eu preciso me converter? Deus me livre de me converter. Eu não quero ser igual a você, nem aqui nem na China. Que vergonha, imagina. Os cristãos devem ser exemplo, a ponto que as pessoas olhem para nós e falam, eu preciso ser que nem eles. O que será que eles têm que eu não tenho? E quando eles te fizerem essa pergunta, você vai falar, Jesus. Tenho a Jesus. Ele morreu por mim e eu faço isso não como forma de troca, mas é porque eu sou muito grato. E eu não tenho como agradecer, então eu tento pegar o nome de Jesus que eu carrego no peito e fazer o melhor que eu posso. Porque é o único caminho, é o único jeito. Como você tem tratado o nome de Jesus Cristo? Com que maturidade você tem tratado o nome de Jesus? O que te importou nos eventos que tem na igreja? O que te importa nesse culto? É um louvor bom? O que te importa é que tenha ventilador, ar-condicionado? Não tem. O que te importa nesse culto? O que deve importar é a palavra de Deus. O que deve importar é a mudança de vida. O que deve importar é a nossa salvação em Cristo Jesus. O que deve importar é a nossa mudança de vida, é sairmos daqui transformados. O que deve importar é que nós saibamos que amanhã, no nosso dia de trabalho, que amanhã, ao sairmos daqui, estarmos prontos, que nós possamos mudar os nossos hábitos, voltar ao Evangelho e parar de confiar na fé do outro. A fé na fé não é fé. Meu pai tem fé, mas eu tenho fé na fé dele, então eu vou pedir para ele orar. Fé na fé não é fé. Não tenha fé na fé da outra pessoa. Tenha fé em Jesus Cristo, que morreu em nosso lugar. Nós temos uma missão, meus irmãos. Nós temos um foco. Jesus Cristo. Tudo que passa disso é confusão. Se nós estamos aqui reunidos e algum problema começa a acontecer, é porque o foco não está em Jesus Cristo. Nós estávamos ali conversando, eu e o Mário agora, aí quando nós estávamos vindo, falando quão bom é estar na casa de Deus, ele acabou esbarrando na coluna ali, jogou água para tudo que é canto. Talvez um outro diácono tivesse olhado e falado, nossa, olha aí, mais bagunça para eu limpar. Foco errado. Mas o nosso diácono foi lá, pegou um pano, limpou. Não se importa não, meu irmão, senta lá. Foco certo. Quando nós reclamamos, foco errado. Quando nós agradecemos, o foco está certo. Quando alguém reclamar do seu lado, quando alguém falar que alguma coisa não está boa, quando alguém falar que o penteado de alguém não está legal, que o culto não foi bom, que isso aqui não foi legal, acho que o louvor não cantou certo, o tom estava errado, a luz estava apagada, isso aqui... Meus irmãos, olhe para essa pessoa e fala, foco errado. Foco em Jesus Cristo. Porque se o seu foco estiver em Jesus Cristo, não importa se tem luz, não importa se está tudo apagado, não importa se está fora do tom, não importa se tem data show, se não tem, não importa se tem banco
não importa. O que importa é a nossa fé em Jesus Cristo. Não importa se está havendo perseguição. Não importa que morramos. O que importa é Jesus Cristo. E nós vivemos por Ele. Curve sua cabeça. Vamos orar. Santo Deus e amado Pai, Deus, a verdade é que nós nos achegamos a Ti muitas vezes como meninos. Meninos, Deus. Nós não queremos ser como meninos, levados por qualquer vento de doutrina. Nós queremos, ó Deus, ser maduros. Nós queremos crescer na fé. Queremos ter uma vida com Deus, nós queremos ter uma vida com o Senhor, meu Deus. Nós queremos que essa igreja cresça, Deus, mas não só em tamanho ou quantidade de membros, mas em espiritualidade, Deus. Nós queremos que a Tua igreja Te adore em espírito e em verdade. Nós queremos que o nosso foco seja somente a Ti. Ó Deus, o que precisamos fazer? O que nós precisamos fazer, Deus, para que o pecado saia dessa igreja, Deus, para que o pecado saia da minha vida, saia de nossas vidas. O que nós precisamos fazer, Deus, o que nós podemos fazer para Te agradar, para louvar o Teu santo nome da maneira correta, Deus. O que nós estamos fazendo de errado, Deus. Trabalhe em nossos corações. Vê se há em mim algum caminho mau. Sonda o meu coração. Sonda o coração de cada um aqui presente. Ó Deus, que se houver pecado, que nós possamos lutar contra o pecado, porque nós sabemos, Deus, que o pecado não faz mal só para nós, mas faz mal para todo mundo. Faz mal aos nossos irmãos. Faz mal à nossa família, Deus, faz mal às pessoas que nos cercam, e nós não queremos ser pedra de tropeço para ninguém. Nós queremos glorificar o Teu santo nome. Nós queremos que o Senhor seja exaltado, principalmente pelas nossas vidas. Nós queremos dar bom testemunho. Ó Deus, nós queremos viver uma vida plena com o Senhor. Mas como fazer isso, Deus? Como nós podemos anunciar das boas novas? Como nós podemos esquecer das amarras do pecado, esquecer os nossos vícios que nos destroem e nos corroem, Deus? Nós não queremos isso, Pai. Queremos vida plena com o Senhor. Abençoe a Tua igreja. Esteja conosco, Pai, nesse dia. Aceita o nosso culto a Ti, Senhor. Oramos gratos, arrependidos, exortados, em nome de Jesus. Amém. Amém.